Diferença entre punição e disciplina. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11 diz: "E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela." Esse assunto é muito importante, meu irmão, minha irmã, e pode ajudar você em sua caminhada. São definições que as pessoas confundem muito e com isso possuem uma imagem errada de Deus. Eu fico profundamente triste quando as pessoas definem Deus de uma forma deturpada e com uma imagem ruim do que Ele verdadeiramente é. Digo isso porque por muito tempo eu tive essa visão errada e sei como isso é destruidor e faz com que não vivamos um relacionamento íntimo com Ele. Isso fez com que minha vida por um tempo fosse muito difícil e acredito que isso é uma das coisas favoritas que o diabo faz para afastar as pessoas de Deus, achando que ele pune e é ruim. Meu irmão, minha irmã, definitivamente, Deus não é ruim. Ele é bom, incrível e maravilhoso. Ele é amoroso, Ele é bondoso e Ele mostrou isso através de Cristo. E aqui estão as 3 coisas que você precisa diferenciar, que devem ficar muito claras em sua mente: punição, disciplina e consequência. As pessoas desestruturam a sua vida cristã porque confundem esses 3 conceitos, especialmente quando as pessoas aprendem sobre a graça e a nova aliança. Muitos pastores dizem que não gostam da mensagem da graça porque alegam que as pessoas agora pecam muito mais. E isso é totalmente sem sentido. Na verdade, essas pessoas não pecam muito mais. Eles só não escondem os pecados como escondiam antes. Elas eram fariseus antigamente e hoje são honestos. Eles costumavam pecar e esconder isso em secreto, mas agora não fazem isso em secreto porque sabem que Deus os ama. O que precisamos ter revelação é que punição é algo muito diferente de disciplina e consequência. Deixa eu te fazer uma afirmação que é muito verdadeira e se você não aplicar da forma correta, vai causar a você muitos transtornos. Essa afirmação é: na nova aliança, Deus nunca nos pune por nossos pecados. Isso é verdade. Mas a conclusão que muitos têm é que em função de Deus não me punir mais, eu posso fazer o que quiser. Isso é um pensamento muito errado. Infelizmente, o que vemos hoje é muito triste. O grande motivo que os cristãos não pecam é para que não sejam punidos por Deus. Sabemos que Jesus já foi punido por tudo o que eu e você fizemos de errado e por todos os nossos pecados. Isso é uma verdade, conforme diz Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, a ideia que o pecado não importa mais não é verdade. Algo que podemos dizer que desestrutura muito a cabeça das pessoas religiosas é que ninguém vai para o inferno porque ele é pecador ou porque ele peca. Você não vai para o inferno porque você peca, meu irmão, minha irmã, porque o pecado foi pago através do sacrifício de cruz de Jesus. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5 que Deus já reconciliou o mundo consigo mesmo, e isto já aconteceu. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Isso já está concluído, meu irmão, minha irmã. Então o pecado não é o problema. O problema é a rejeição do sacrifício da cruz. Precisamos compreender que punição não é algo que nós, cristãos, vamos enfrentar. Haverá o dia do julgamento, onde aqueles que rejeitaram o sacrifício da cruz serão punidos. 2 Pedro 2,9 diz: Vemos, portanto, que o Senhor
sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Concluímos então que haverá um dia do juízo para o ímpio, para o injusto, mas somente porque eles rejeitaram a obra consumada da cruz. Há duas categorias aqui: as pessoas que são de Deus, os piedosos e os ímpios. Os ímpios não são ímpios porque eles fazem coisas erradas, mas porque eles não aceitaram a justiça de Jesus através da cruz. Você não é justo porque é uma boa pessoa, mas você é justo porque Cristo te fez justo. Está entendendo? Existe uma grande diferença entre punição, disciplina e consequência. Isso precisa ficar muito claro no seu coração. A punição, meus irmãos e irmãs, para nós cristãos é como consequência dos nossos pecados. Que isso fique bem claro. Cristãos nunca serão punidos em função dos seus pecados, mas como consequência deles. Não é Deus que te pune, você mesmo que se pune. Muitos cristãos têm a ideia errada de que Deus pune, enquanto ele já puniu Jesus na cruz por todos os pecados. E aqui está um grande ponto importante. As pessoas confundem a punição com a disciplina de Deus. Hebreus 12,6 diz: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Muitos cristãos ficam assustados com esta passagem, achando que Deus pune seus filhos. Precisamos compreender profundamente a diferença entre punição e disciplina. Devemos entender que as consequências de nossas escolhas não têm nada a ver com Deus. O seu coração deve ter a revelação dessa verdade, que o pecado não foi encoberto, mas ele foi removido. Na Nova Aliança diz que Deus não lembra mais dos nossos pecados. Pouquíssimos cristãos têm revelação desta verdade. Muitas pessoas dizem que Deus lançou nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não fez isso, meu irmão, minha irmã. Isso não está na Bíblia, mesmo que muitos achem que está. Deus não é um Deus esquecido. Não há evidências na Bíblia que Deus esqueceu dos pecados que você cometeu. O que a Nova Aliança diz é que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, ou seja, ele não esqueceu, mas ele fez a escolha de não se lembrar mais, porque isso já foi pago. Colossenses 2,14 diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, o que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Você não pode ser punido por aquilo que já foi pago, meu irmão, minha irmã. Isso já está na cruz. Está concluído, está feito, está consumado. Lembre-se disso, você nunca mais será punido pelo seu pecado, porque Deus fez a escolha de não se lembrar mais. Tá claro isso? Deus nunca vai te punir, pois, do contrário, ele seria injusto. Preste atenção para que isso fique bem claro em sua mente, com relação às três diferenças básicas entre punição e disciplina. A primeira diferença entre punição e disciplina está no caráter de Deus. Na punição, Deus age como um juiz, mas na disciplina ele age como um pai. Perceba que Deus tem que agir como juiz. Ele é o criador de todas as coisas. Ele me criou, criou você. Imagine se Deus deixasse as pessoas se safar dos seus pecados sem puni-las. Ele seria um juiz terrível, não é isso? Deus é justo, ele é reto, ele é perfeito, mas ele também é amor. Então qualquer coisa que vá além do perfeito amor tem que ser punido. Justiça sempre demanda punição. A Bíblia diz que o trono de Deus é justiça e retidão. Se você entender isso, você entenderá também que a justiça requer uma punição. Isso tem que acontecer. Na punição, Deus não age como um pai, ele age como um juiz. Mas escute isso, presta atenção. Se você é cristão,
Se você está na nova aliança, através da obra consumada da cruz, Deus nunca vai agir com você no seu caráter de justiça, porque você já é justificado em Cristo Jesus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele só vai me tratar com o caráter de um pai. Ele não age como juiz para com seus filhos, mas ele age como juiz para aqueles que rejeitaram a obra consumada da cruz. Está consumado, o preço já foi pago. Não há punição para os cristãos, isso já aconteceu na cruz. O caráter de Deus é muito diferente na punição e na disciplina. Num ele age como um pai e no outro ele age como um juiz. Num ele age de forma justa, no outro de forma amorosa. Hebreus 10, versículos de 10 a 14. Olha o que diz. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus e daí em diante ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Essa passagem é incrível, meu irmão, minha irmã. Na velha aliança, o sacerdote oferecia repetidos sacrifícios no tabernáculo para que os pecados do povo fossem perdoados. Cabe uma observação, que no tabernáculo não havia lugar para o sacerdote sentar. E aqui nesta passagem diz que quando o sacerdote, Jesus, ofereceu para sempre um único sacrifício, ele assentou-se à direita de Deus. Jesus foi o sacrifício perfeito, o único para sempre. Agora, sabe por que Jesus está sentado e não de pé? Na Bíblia diz que Jesus se assenta na destra do Pai até que os inimigos sejam vencidos. Agora presta atenção nisso. Talvez seu pai te punia quando você fazia coisas erradas. E em função ao que o seu pai te fazia, pode ser que uma mensagem foi escrita em seu coração que Deus também te pune. Mas isso não é verdade. Deus não está punindo agora pelo seu pecado. Nenhum cristão será punido porque Jesus se assentou. A nossa mente de justiça religiosa frequentemente não entende o sacrifício de cruz e agora, de uma forma subconsciente, esperamos uma punição. Achamos que devemos ser punidos pelo nosso pecado e quando isso não acontece, nos boicotamos. Rejeite isso, meu irmão, minha irmã, por misericórdia. Deus puniu Jesus e não há mais punição para os cristãos. Estou sendo redundante. Ele nunca agirá como juiz com você, mas apenas como um pai. A segunda diferença entre punição e disciplina é o recipiente. Recipiente é quem recebe. O recipiente da punição de Deus é o inimigo dele. O recipiente da sua disciplina é o seu filho. Você sabia que ninguém precisa sair desse mundo como inimigo de Deus? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus já pagou para que você fosse reconciliado com Deus. Muitos pensam que Deus é inimigo do pecador, o que não é verdade. Deus não é inimigo do pecador, mas o pecador que é inimigo de Deus. E o pecador somente é inimigo de Deus porque ele rejeita o sacrifício de Jesus. Mas se você for cristão, você é um filho, e um filho nunca é o recipiente da punição. Somente os inimigos são recipientes da punição. Colossenses 1:21. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Eu não sei de onde tiram que Deus era inimigo das pessoas, meu irmão, minha irmã.
Se Deus fosse inimigo das pessoas, ele teria eliminado as pessoas desde o princípio. As pessoas que são inimigos dele, e não o contrário. Entenda que o recipiente da punição é diferente da disciplina. A diferença é que o recipiente da disciplina é como o relacionamento de um pai e um filho. Numa punição, Deus age para com seus inimigos e não para com seus filhos. Se você é cristão, ou seja, ter aceitado o sacrifício consumado de Jesus Cristo, você nunca é o recipiente da punição, porque você não é inimigo de Deus, você é filho. Romanos 5,10: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha o que Paulo diz: quando éramos inimigos, hoje somos reconciliados. Irmão e irmã, está consumado. Esta inimizade entre você e Deus já cessou. Você precisa ter revelação disso com todo o seu coração, que uma vez que você não é inimigo, não há mais punição para você, porque somente um inimigo recebe punição. E é uma pena que muitos cristãos tenham muito medo de serem punidos por Deus. Deus não pune seus filhos e nem seus inimigos agora, neste instante, porque os inimigos ainda podem se tornar filhos, está entendendo? Hoje Deus não está sendo juiz não, de ninguém. Um dia chegará onde Ele será o juiz, mas eu e você nunca seremos punidos, nós nunca seremos recipientes da sua punição, porque não somos seus inimigos. Espero que isso esteja muito claro no seu coração. A terceira diferença entre punição e disciplina é o propósito. A punição é algo que retribui, é uma reação, enquanto a disciplina é redentora. Para você entender melhor, a punição é fruto da ira de Deus e a disciplina flui do amor de Deus. Mas Vinícius, você sempre disse que Deus não está mais irado. Por que a ira foi depositada em Jesus? E agora? Não entendi. É por isso que Deus não está punindo ninguém neste tempo presente, meu irmão, minha irmã. Mas todos que rejeitam o sacrifício da cruz, eles rejeitam o amor e nada mais resta para eles do que a ira de Deus. Mas isso não acontecerá agora, neste tempo, mas sim no dia do juízo. Enquanto isso, esses injustos têm a oportunidade de se tornarem filhos, caso voltem-se para Deus, aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador e acreditando no seu sacrifício de cruz. Com relação ao mal e ao pecado, haverá uma retribuição. Não há o bem para o pecador quando ele é punido por Deus. A punição não é para fazer o bem ao pecador, mas para a sustentação da natureza justa de Deus. Você consegue ver essas diferenças? Se Deus não sustenta a sua natureza justa, ele seria um Deus estranho, não acha? Então a punição que acontecerá para as pessoas que rejeitam o sacrifício de Jesus não é para o bem dessas pessoas. Isso tem que acontecer para a sustentação da natureza justa de Deus. Deus nunca quis punir o pecador, mas ele tem que punir, senão ele não seria justo. Foi assim que Deus resolveu o problema. Ele precisa punir o pecado, senão ele não seria justo em sua natureza. Você quer ver o amor mais profundo que existe, meu irmão, minha irmã? Você quer ver o verdadeiro amor? O amor de Deus? Então olhe para a cruz. Você quer ver a ira de Deus? Olhe para a cruz também. Na cruz você vê a ira de Deus depositada em Jesus, mas também vê o amor de Jesus que tirou o pecado do mundo. É incrível. Então o propósito da punição e da disciplina é completamente diferente. Deus ele nunca pune seus filhos, porque o propósito da disciplina não é retribuição, mas é um amor para que você torne-se a sua versão melhor. Quando você se livra do medo que Deus vai te punir pelos seus pecados, é uma libertação. A natureza justa de Deus foi satisfeita na obra consumada da cruz.
Então, para nós cristãos, não há mais punição pelos pecados. O que nos resta é a disciplina. Mas lembre-se que na disciplina, o propósito é o amor. Por vezes o seu pai aqui na terra pode ter disciplinado você e pode ser que ele tenha ficado irado por alguma atitude sua. Deus nunca vai te disciplinar, a não ser por amor ou por altruísmo. E o amor nunca busca o seu próprio interesse. Eu não sou pai exemplar e por vezes disciplinei minhas filhas, porque elas me deixaram nervoso. Já aconteceu isso. Só que Deus não faz isso. A única razão que Deus disciplina os seus filhos é porque Ele é um Deus de puro amor. O único desejo de Deus disciplinar é pelo fruto do amor. Uma vez que você entenda isso, você vai entender a disciplina de um pai que te ama muito. Nós colhemos o que plantamos, e escolhas geram consequências. Através das nossas más colheitas, devido às nossas más semeaduras, Deus irá nos disciplinar, caso nos voltemos para Ele. Tire da sua cabeça que Deus permite que algo ruim aconteça em sua vida, como uma doença, para te disciplinar. Por favor, a natureza de Deus não é essa. Ele te ama e quer o melhor para você. Ame a disciplina de Deus, pois ela vai te levar exatamente para o propósito dele na sua vida. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Papai amado, que esta mensagem seja um bálsamo para todas as pessoas que a ouvirem. São conceitos, Pai, que muitos dos seus filhos e filhas confundem, disciplina com punição. Muitos têm uma ideia que a sua disciplina é punitiva devido ao pecado. A disciplina que vem de ti é amorosa e para o nosso bem, totalmente diferente da punição. Que isso fique bem claro no coração dos meus amados irmãos e irmãs. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. E se você gostou, dê o seu like. Escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito. E aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.